Boa noite, gente. Vou fazer agora a palestra ao vivo sobre depressão. Eu vou aguardar algumas pessoas chegarem, né? Enquanto isso, eu vou divulgar aí nos grupos o link. Também vou aguardar que vocês façam o mesmo, para que o maior número de pessoas possíveis possam assistir essa live. Gostaria de pedir para vocês colocarem aí se é a primeira vez de vocês aqui na página, se não é a primeira vez de vocês aqui na página, se vocês já acompanham ou não meu trabalho, de que cidade que vocês são e se vocês já conhecem alguma coisa sobre o tema. Eu vou colocar disponível para vocês esse vídeo depois, então quem não conseguir pegar essa transmissão ao vivo, você pode assistir depois. Boa noite a todo mundo. Só aguardando o pessoal chegar pra gente começar a falar e todo mundo conseguir assistir direitinho aí o vídeo e a transmissão. Certo? Muito boa noite a todo mundo. Que bom que vocês estão aí. E o pessoal que tá no evento, eu tô colocando agora o link no evento para que vocês possam assistir tanto de lá quanto da página. O importante é que vocês consigam assistir o vídeo completo. Vocês podem ir deixando a pergunta de vocês, que assim que possível, no final, eu sempre vou falar um pouquinho com cada um de vocês e responder as dúvidas. Enquanto isso, quem não curtiu a minha página, psicóloga Beatriz Brandão, já pode começar a curtir aí, para que vocês recebam sempre a notificação das lives. Quem não conhece também, eu tenho um Instagram, que é B Brandão Psicóloga, e lá todos os dias eu tenho alguma imagem, alguma mensagem para você, e você pode seguir lá. Boa noite, Andréia, boa noite, Babi. Tudo bom, Babi? Boa noite, Raquel. Boa noite, Maria José. Boa noite, Nicole. Olha, bacana. O pessoal já chegando, já dando boa noite. Vou começar já a falar com vocês. Eu tô olhando pra cá porque eu tô com um computador que ele atualiza mais rápido do que o celular. O celular, às vezes, ele dá um bug aí, eu não consigo ver a mensagem de vocês. Boa noite, Kátia. Boa noite, Amanda. Se tiver algum problema, vocês me avisam. Como sempre, eu conto com a ajuda de vocês. E também, se tiver algum problema no áudio, eu não estou usando fone hoje. Espero que o áudio esteja bem ok. Caroline, amo sua página. Boa noite, obrigada. Olha só, a gente tem uma colega aqui, a Leide. Olá, Leide, muito bem-vinda aqui na página. Espero que você curta aí os comentários. Fernanda, oi. Ah, que bacana, gente. Todo mundo aqui nessa noite para aprender um pouquinho mais sobre a depressão e também passar um pouquinho de conhecimento para todo mundo. É muito importante fazer essas lives porque as informações, elas muitas vezes são colocadas na internet e às vezes a gente fica meio confuso de como a gente vai absorver essas informações. Então eu acredito que fazendo as lives, né, a gente consegue ter uma informação, uma coisa mais, eu me aproximo mais de vocês e eu consigo também passar as informações de uma forma mais suave, mais tranquila para vocês. Então vou explicar um pouquinho aqui para vocês o que... Boa noite, Lu. Eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é a depressão. Vou passar sobre alguns temas. É óbvio que depressão seria aí uma live de 3, 4 horas. É um tema muito extenso para ser falado assim. Queria deixar muito, muito claro que esse vídeo, ele não pode ser usado como vídeo de diagnóstico. Ele não pode ser usado como única fonte de diagnóstico de vocês e também não pode ser usado aí para que vocês saiam diagnosticando pessoas, porque esse processo é um processo que deve ser feito por um profissional, sendo um psicólogo ou um psiquiatra. Então é importante que vocês entendam que esse vídeo, ele é para explicar, para tirar algumas dúvidas, mas de forma alguma vai fazer um diagnóstico de vocês. Certo? Tô vendo aí que o pessoal já tá mandando as perguntas. Ótimo. Para vocês entenderem, a depressão, ela faz parte de um
grupo de transtornos de humor. Por que eu falo grupo de transtornos de humor? Porque nós temos, eu gosto de falar em chaves, né? Nós temos a chave dos transtornos de ansiedade, nós temos a chave dos transtornos de humor, nós temos a chave dos transtornos de personalidade, transtornos psicóticos, nós temos os transtornos sexuais. E essa, o que eu chamo de chave, né, que vem aqui em cima, transtornos de ansiedade, vem vários tipos de transtorno. E a depressão está dentro do transtorno de humor. Só para vocês entenderem como é que é feita essa classificação, é numa coisa que se chama DSM, né? Que é onde regulamenta Olá, gente, olá. Eu vou falar olá para todos vocês, prometo. Que regulamenta aí os transtornos mentais. Então, é daí que vem essa organização de como é feito. O transtorno de humor, ele vai ter, algumas publicações a gente tem a distimia separado da depressão e algumas publicações a distimia dentro da depressão. Nós vamos ter o bipolar, transtorno bipolar, o transtorno depressivo e o transtorno de distimia. É importante dizer que a depressão ela tem alguns tipos, tá? E dentro desses tipos eu vou falar de alguns, não vou conseguir falar de todos para vocês. E aí dentro desses tipos que vem dentro da depressão, mas é importante dizer que ela faz parte de uma chavinha que é transtorno de humor, ou seja, ele afeta o humor da pessoa como um todo. E, olá, gente, olá. Muitas pessoas tentam colocar o que é a depressão ou dizer o que é a depressão de uma forma muito sucinta, né? Então, eu até posso colocar para vocês que a depressão é um transtorno de humor, né? Que altera aí todo o funcionamento da vida social e da vida psíquica do ser humano. Mas eu, Beatriz, eu tenho aí a minha forma de ver a depressão e eu acabei, com as minhas palavras, tomei essa liberdade aí de tentar explicar para vocês o que é depressão. Então, eu anotei aqui e gostaria de compartilhar com vocês o jeito Beatriz de explicar o que é depressão. Depressão é ter a sensação de estar morto por dentro mesmo estando vivo. É estar preso dentro de si mesmo em um lugar escuro, frio e sem saída. É lutar todos os dias contra si mesmo em uma guerra sem vencedores. É óbvio que a forma acadêmica ela vai trazer para nós várias explicações que vão encher o nosso conhecimento. Mas como eu trabalho com depressivos, esse é o meu foco dentro da clínica, eu tenho uma vivência ali na pele, na carne, que é a depressão, né? Como é que é você ter a depressão? E é uma sensação realmente de estar morto por dentro e você está vivendo, está preso ali dentro de si mesmo, e na depressão seu pior inimigo vai ser sempre você mesmo. Eu espero que vocês compreendam que não é fácil para uma pessoa entender o que é a depressão vivendo dentro, né? Imagina para quem tá fora. Eu queria muito, gente, que depressão fosse só frescura, fosse só para chamar atenção, ou fosse só para efetivamente ali ter os familiares, os amigos em volta, mas não é. Eu gostaria que fosse uma coisa só de cabeça, né? Que eu já ouvi isso. Coisa da sua cabeça. Levanta, sai, vai fazer alguma coisa que passa. Eu gostaria muito que fosse assim, né? Que fosse rápido e fácil, que passasse assim. Mas não passa, né? Não passa. Infelizmente, não é tão fácil e tão simples assim. Então, eu gostaria que quem não conhece a depressão, que está aqui hoje para entender um pouquinho o que é depressão, levasse a sério essa live, levasse a sério esse vídeo. Quem tem depressão e gostaria de que as pessoas, os amigos, os familiares entendessem um pouco o que é a depressão, compartilhasse com eles, porque a depressão ela é muito mais antiga do que a gente pensa, né? Do que a gente acha que ela é. Tanto que a depressão, ela é... Desculpa, gente. Ela é dita, né, dentro de várias obras de arte, dentro da poesia, como a melancolia. Então, a melancolia, ela é inerente ao ser humano desde a sua existência. Óbvio que a evolução para chegar até depressão, a gente teve
nos meados do século XIX. Então, não quer dizer que não existia antes, não quer dizer que é uma coisa inventada, não é uma coisa que apareceu com o Facebook, não é uma coisa que apareceu com a internet, né? Então, a gente tem aí a primeira data de inserção da depressão no DSM em 52. Então, desde então, a gente já tem a depressão como uma doença, um transtorno que precisa ser tratada como qualquer outra. Então, é engraçado a gente colocar a depressão como uma coisa simples, sendo que desde 52 a gente já tem isso como uma doença. Então, opa, peraí. Se nós temos Hipócrates, que era um filósofo grego, já falando da melancolia como uma série de transtornos para o ser humano, como ela vem, como ela traz a baixa do ser humano e como isso pode ser prejudicial para a saúde dele, tanto mental quanto física, o quanto isso pode paralisar a vida dele. Então a gente está falando de coisas que é desde sempre do ser humano. Então, obviamente, nós vamos ter transtornos que eu não acho que sejam novos, mas sim são diagnosticados, são reconhecidos recentemente, mas a depressão, ela sempre esteve aí no ser humano. Obviamente que o tratamento mais adequado apareceu recentemente, né? Não é tão recente assim, mas nós temos agora uma forma de lidar com isso, né? Não é só sentar ali e deixar a melancolia comer tudo que você tem por dentro, toda a sua felicidade e toda a sua existência. Então eu vou falar brevemente dos sintomas. Tô até com receio, viu, gente, de falar disso, porque vocês depois pegam os sintomas e falam, eu tô com depressão. Cuidado com isso, porque você pode ter os sintomas da depressão e você efetivamente não ter depressão. Eu já expliquei isso em alguns vídeos, mas eu vou voltar a falar. Muitos sintomas de muitos transtornos, eles são muito parecidos. E não só de transtornos mentais, como até mesmo doenças físicas. Então, cuidado quando você pega um conjunto de sintomas e bate o carimbo de que você tem depressão. Vai lá nos grupos de depressão, que eu sei que existe isso. Compra remédio ilegalmente e começa a se tratar ilegalmente. Cuidado com isso. Isso não vai te ajudar, porque se não for depressão que você tem, você vai piorar a sua saúde mental. É a mesma coisa que eu acho que eu estou com dor de garganta, então vou lá tomar um Benflogin e vai passar minha dor de garganta. E não ser nada disso. Isso é um problema gastro, de refluxo, enfim. Eu tô tomando uma coisa que não tem nada a ver e eu estou piorando o meu problema. Cuidado com isso. Então, os sintomas normalmente físicos da depressão, eles não são tão fortes quanto os sintomas da ansiedade ou da síndrome do pânico. Mas são sintomas que mexem, sim, no que eu costumo falar do trio da paz, né? Então, eu mexo ali na minha alimentação, então eu como demais ou eu como de menos. Eu mexo ali no meu sono, então ou eu tô dormindo demais ou eu tô dormindo de menos, passo a noite acordada. E, obviamente, eu tenho alterações no corpo inteiro. Então, eu posso ter alterações no funcionamento intestinal, eu posso ter alterações no funcionamento do estômago, enfim. É o trio, né, combo paz. Então, esse combo paz, ele mexe não só na depressão, como vários outros transtornos também. Então, cuidado com isso, certo? No comportamento... Olá, gente. No comportamento, o que pode acontecer? Um depressivo, ele é uma pessoa que muito dificilmente alguém acha que ele tem depressão, né? Normalmente, quando vem o diagnóstico, a família descobre, ou até mesmo ele descobre, é muito surpreendente, porque a postura anterior dele não era de depressivo, né? Eu vou falar um pouquinho mais do que a depressão ela pode vir e como é que vai vir, mas a pessoa ela muda assim de uma forma gradual. Então, se eu era uma pessoa ativa, eu simplesmente não consigo, não é que eu não quero, eu não consigo mais fazer as coisas. Então, eu não consigo mais levantar no horário para ir trabalhar, seja porque eu passei a noite em claro, ou seja porque realmente eu não consigo, meu corpo trava. Não é travar
como na ansiedade ou no ataque de pânico. Meu corpo, ele não funciona, né? Parece que tem um peso em cima, assim, e eu não consigo ir. Eu não consigo fazer as atividades que eu tinha prazer. Então, elas começam a perder um pouco do sentido até chegar no ponto total de perder o sentido. E aí, eu não tenho mais nenhuma atividade prazerosa na minha vida. E quando eu falo atividade prazerosa, isso pode chegar, sim, a pontos extremos como comer, tomar banho, levantar da cama, tomar água, enfim, coisas básicas, pode chegar nesse nível. O meu humor, ele oscila, né? Então, não é só a tristeza que vem no depressivo. Ele tem momentos de raiva, ele tem momentos de culpa, ele tem momentos de extrema dor. Eu tenho relatos de algumas pessoas com depressão que elas sentem dor mesmo. A dor física, né? Uma dor, uma angústia muito forte. Então, normalmente aqui, uma coisa que parece que aperta, oprime o peito. Um tédio que parece que nada dá certo. Oi, Flávio, tudo bom? Gente, eu dei oi pro Flávio. O Flávio se formou comigo na faculdade. Que bom te ver aqui. Aí, ó, um ótimo psicólogo pra vocês aí. Já fazendo merchan do Flávio aí. Beijo. Ele tem aquela opressão, né, dentro de si e tudo é tedioso. Sabe aquele domingo que não tem nada pra fazer, tá chovendo e vem aquela nhaca, aquela coisa ruim? Então, agora imagina você sentir isso o tempo inteiro, todos os dias da sua vida, sem um intervalo. Isso é uma coisa que é muito relativa e muito subjetiva, porque algumas pessoas têm alguns sintomas e outras pessoas não têm os sintomas. Então, assim, se eu falar pra vocês, apatia, culpa, desesperança, mudança de humor, perda de interesse, se eu falar tudo isso pra vocês, nem todo mundo vai preencher esse checklist de depressão. Nem todo mundo vai preencher, mas não quer dizer que a pessoa não esteja com depressão. Óbvio que uma junção de sintomas importantes vão levar ao diagnóstico da depressão, e a gente precisa estar atento a isso. Mas não é só isolamento social. Então, eu não consigo mais sair com os meus amigos. Gente, tem vários transtornos que tem esse tipo de sintoma. Eu comecei a fazer automutilação. Isso é bem comum em borderline também. Então, não é porque eu tenho uma série de sintomas que eu vou ser diagnosticado com depressão. Eu tenho tristeza e choro excessivo. Isso também pode vir num transtorno de ansiedade, o choro excessivo e uma sensação de tristeza. Então, cuidado com isso. O que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho sobre isso é assim: a depressão ela é muito silenciosa e ela é muito longa. Para você perceber as mudanças, eu tô falando aí coisas de 1 ano, de 6 meses para cima, tá, gente? 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ela é bem devagar, assim, morosa, né? E ela demora muito tempo para explodir. Então, quando a pessoa ela entende que tem alguma coisa de errado com ela, o nível de depressão dela já está muito avançado, né? Então, dependendo de quando a pessoa for procurar ajuda, o nível dela já está muito mais avançado do que ela acha que está. Então, assim, características que são importantes dentro da depressão. As alterações físicas, né, que eu disse para vocês, são importantes. E o ponto principal da depressão é perder o interesse por tudo e pelas atividades prazerosas. Eu não consigo mais fazer. Perdeu o sentido para mim. Se eu gostava de música, eu não consigo mais. Eu até doei meu rádio, não escuto mais música. Se eu tinha prazer em fazer algum exercício físico, eu não faço mais. Não são coisas que você fazia forçado, cuidado com isso. São coisas que você fazia com muito prazer. Então, se eu gostava de fazer tricô, não consigo mais nem ver as linhas, não consigo mais nem mexer nisso. Porque é como se aquilo te desse um tédio, uma nhaca. Eu gosto de falar nhaca, que ela resume bastante coisa. Vocês estão entendendo aí, né, gente? Eu uso os termos de Beatriz e eu espero que vocês entendam aí os termos de Beatriz. Enfim, nhaca, acho que já explica bastante coisa, né?
Então, é um sentimento de não consigo realizar, não consigo fazer, e aquilo vai te consumindo, vai consumindo, vai consumindo, até que ela começa a perceber que ela já não tem mais muitas pessoas ao lado, já não tem mais aquele caminho que ela tinha, tanto na vida profissional, quanto na vida amorosa, na vida social, na vida familiar. Ela não entende mais o sentido das coisas, então não tem o sentido para isso. Para que eu vou assistir uma live da Beatriz se não faz mais sentido para mim? Para que eu vou ver um filme se já não faz mais sentido? Não faz sentido. É como se vocês estivessem escutando. Eu espero que ninguém aí saiba falar chinês, senão eu não vou conseguir dar esse exemplo. É como se vocês estivessem escutando alguém falando chinês e é isso. Não tô entendendo, não tá fazendo sentido, não tá indo, não vai. Então eu acho que essa é a melhor forma de eu tentar exemplificar para vocês o que é a depressão. É muito difícil você saber quando você não tá na pele, né? Quando você não tá sentindo. Mas, quando eu trago esses exemplos assim, podem ser um pouco não acadêmicos, mas são didáticos. Então, é como se você estivesse vivendo uma realidade que não é sua. Então, nada faz sentido. Eu não consigo ver o sentido olha lá, a Irani também se formou comigo. Gente, um monte de gente se formou comigo na faculdade, um monte de psicólogo bom aí. Vocês conseguem entender que, assim, não faz sentido nenhum, não faz sentido, eu não consigo me relacionar, eu não consigo, porque é como se alguém estivesse falando chinês, é como se alguém estivesse falando alguma coisa que não faz nexo pra mim. Então, esses são, assim, um dos principais sintomas para você entender a depressão. E a depressão ela também vai afetar aí, como muitos transtornos também afetam, a capacidade de entendimento, a capacidade de memória. Então, a minha memória não é mais a mesma coisa. Eu fico lenta, tipo, que eu demoro, sabe? Pra entender as coisas assim. E, infelizmente, os pensamentos suicidas aparecem muito. Por que os pensamentos suicidas aparecem? Porque justamente as coisas perdem um sentido. Então, se não faz sentido, eu começo justamente assim. Não faz sentido o meu emprego, tá? Não faz sentido o meu emprego. Não faz sentido o meu relacionamento, não faz sentido eu comer, não faz sentido eu tomar banho, não faz sentido eu sair da cama, não faz sentido a minha vida como um todo, então não faz sentido eu viver. Um dos grandes problemas aí dentro da depressão é que a pessoa ela perde um gancho fundamental para o funcionamento do ser humano, e eu vou tentar explicar isso de uma forma bem clara para que vocês entendam. Eu não estou falando de religião como certo ou errado. Estou falando da parte espiritual, né, do ser humano. Então, é fundamental para o ser humano ter a parte espiritual. Ah, Beatriz, mas e os ateus? Os ateus têm, sim, os seus tipos de crença, as suas formas de entender, e eles têm, sim, a sua parte espiritual. Tem, sim. Então, ou acreditam em energia, enfim, gente, dentro de qualquer coisa que traga ali um significado de algo além, né? Seja lá qual for esse algo além. Ah, então eu não acredito em Deus, mas eu acredito nas energias. Legal. Eu acredito em Deus, mas eu não acredito em espíritos. Legal. Eu acredito em Ganesha, mas não acredito em Jesus. Legal. Tudo isso é importante e eu quero que vocês entendam que, assim, todas as religiões são importantes para o funcionamento do bem-estar do ser humano. Cada um vai ter a sua religião de acordo com aquilo que consegue ter. Então, eu consigo ter um tipo de religião, então eu vou seguir nesse tipo. O problema na depressão é quando a pessoa descola dessa parte espiritual, dessa ligação com algo além dela, né? Algo a mais. Que aí na questão do Jung, ele vai chamar o descolamento do self. Então, eu saio daquela coisa importante que eu tenho pra mim, que é a minha espiritualidade. Eu falo espiritualidade, eu não estou me referindo à religião do espiritismo, mas sim à parte de ligação com algo que seja importante para aquela pessoa.
E aí é independente do que seja a religião dela, e aí essa parte é muito importante, porque quando a depressão está num nível muito avançado, ela começa a duvidar de tudo que ela acreditou durante a vida inteira. Isso inclui as crenças espirituais dela, cortando o último ligamento que ela pode ter para se manter em vida. Isso ela já cortou com os familiares, enfim. Então, muito cuidado com isso se você está num processo de duvidar a existência, se você está com dúvidas sobre a criação da vida ou tudo que você acreditou durante a sua vida inteira. Então, cuidado com isso, tá? Esse é um ponto muito importante e é um ponto que pode ser muito perigoso para você, ok? Bom, então o ponto principal aqui pra gente é perder sentido. Então, a minha vida não tem mais sentido, eu não consigo mais ver sentido em nada, e aí eu acabo tirando tudo que vai me ligando à vida. Entenderam? Ok. Aí, assim, as causas da depressão, né? O que pode causar a depressão? Eu vou falar pra vocês toda a parte que tem acadêmica de estudos e vou trazer pra vocês o meu conhecimento vivido em clínica de comportamento, o que leva aí a depressão como comportamento. Então, o que pode provocar depressão? Algumas doenças podem gerar depressão, então tem, no meu site eu coloquei a lista de algumas doenças que podem trazer a depressão. Mudanças químicas da função cerebral pode trazer depressão, então tem alterações químicas na serotonina, e aí a gente chama de depressão química, altera, né? E aí eu posso sim desenvolver os sintomas. Pode ser herança genética, pode ser alterações na vida. E eu também tenho os fatores aí de sociedade como um todo que pode também trazer, né? Estresse, enfim. Então, quando eu falo doenças, eu tô falando de doenças físicas. Então, algumas doenças físicas aí, pelo processo que ela é em si, ela pode sim trazer a depressão. Eu também tenho doenças psíquicas, né? Da ansiedade, fobias, como um todo, que também podem gerar a depressão. Eu tenho os fatores genéticos, eu tenho as alterações químicas. Beatriz, se eu usar muita droga, vai ficar muito doidão, eu posso ter depressão? Sim, porque isso vai fazer uma alteração química, né? O uso constante de drogas e, efetivamente, isso vai alterar todo o funcionamento do seu corpo e sim, você pode desenvolver. Então, cuidado com isso, é bem perigoso o desenvolvimento dela. Beatriz, você está falando que quase tudo pode dar depressão? Não é assim, né, gente? Calma aí. Não é assim, né? Eu acredito que, eu tenho família que tem problema cardíaco. Isso não quer dizer que um dia eu vou ter um problema cardíaco se eu tiver um comportamento ok com a minha saúde. Eu tenho histórico na minha família de esquizofrenia. Não quer dizer que eu vou ser esquizofrênica. Eu tenho histórico na minha família de depressivo. Isso não quer dizer que eu vou ser uma depressiva, né? Uma coisa não vai determinar a outra completo. Então, Beatriz, eu estou com um transtorno de ansiedade, eu vou ter depressão? Não é determinante, gente. Muita calma. Vocês pegam um polo e pegam outro polo e as coisas têm que ser assim. Assim, e ou é A ou é B, não tem um meio termo. Então, cuidado com isso, ok? Então, na minha experiência, né, o que eu vejo lá no consultório de comportamentos semelhantes aos pacientes com depressão. Então, assim, dificuldade de demonstrar fraqueza diante as situações da vida e diante as outras pessoas. Então, eu posso estar lá no pior momento da minha vida, sei lá, meu chefe tá brigando comigo, eu tô achando que eu vou ser demitido, aí chega a minha tia me pedindo ajuda, eu vou lá, firme e forte, não falo nada dos meus problemas, e ajudo ali a minha tia. E eu também não consigo pedir ajuda, né? Pedir ajuda é uma coisa praticamente impossível, não existe isso de pedir ajuda. Eu vou dar um jeito e eu vou resolver sozinho, imagina. E normalmente é assim, não vou pedir ajuda pra ninguém porque eu não quero incomodar. Autocrítica elevadíssima, sabe? Assim, eu não sou bom o suficiente, tudo que eu faço não é bom, eu sou uma pessoa que não consigo fazer as coisas de uma forma
tão perfeita quanto eu queria. Então, assim, gente, como essa é a minha experiência, espero daqui a alguns anos colocar isso em números. Vocês não têm noção da quantidade, é certeiro, depressivo, ele é, sim, uma pessoa muito autocrítica. Vocês não têm noção da quantidade de cobrança que as pessoas fazem o tempo inteiro. Mas é cobrança, assim, com cabelo, com trabalho, com... Não, porque eu tenho que estar bem pros outros, porque eu tenho que ajudar os outros, porque eu tiro do meu pra ajudar os outros. E aí, quando não consegue alcançar essa perfeição, porque perfeição desse nível não vai existir, não existe nem nos quadrinhos, né? Porque todo super-herói tem o seu ponto fraco, vem uma culpa excessiva porque eu não consigo preencher todos os requisitos do super-humano que eu quero ser. Outra coisa também que é bem comum em comportamento de depressivo, né? Que pode empurrar você para isso, é assumir a responsabilidade demais, né? Levar os outros nas costas. Esses dias eu até fiz aí uma imagem aí, você não é Atlas para levar o mundo nas costas, então para com isso não tá te ajudando. Então, assumir responsabilidade demais, sabe aquela pessoa que é o centro da família, aquela pessoa que é o centro do trabalho, que todo mundo só vai lá, joga nela, vai lá, joga. Não, pode jogar pra Beatriz que ela resolve. Não, isso daí é pepino, é problema, joga na Beatriz que ela resolve. Tá difícil, pede ajuda. Não, pede pra Beatriz, ela é boazinha, ela faz. Então, é aí que você não aguenta e vem justamente algo que paralisa você. Então, assim, eu não consigo demonstrar fraqueza, a depressão você fica super fraco. Eu não consigo pedir ajuda, na depressão você tem que pedir ajuda. Na depressão, eu sou muito autocrítica, eu não posso errar. Com depressão você erra, porque você deixa de fazer as coisas mais simples. Culpa, né, o tempo inteiro. E aí eu não consigo mais assumir a responsabilidade dos outros, porque eu não tô conseguindo nem tomar conta da minha vida, quiçá da vida dos outros, né? Ou seja, a depressão ela vem para contrapor todo esse comportamento nocivo que você tem na sua vida. Se você... Para agora. Você tá fazendo isso? Você tá fazendo isso? Você tá querendo ser o ponto alicerce, o ponto forte? Você tá assumindo responsabilidades demais? Você é muito autocrítico com você? Você tá levando o mundo nas costas? Você tá deixando de pedir ajuda e dar a responsabilidade de quem é responsável por aquilo? Cuidado, hein? Quanto mais você manter esse comportamento, pior vai ficar sua depressão. Eu sinto muito te falar. Eu sinto muito te falar isso. Esse tipo de comportamento não faz você feliz, né? Só gera mais cobranças pra você e pior, faz você ficar no estado lastimável de saúde mental. Então, para agora. Para agora, você não é o salvador da pátria. Você não é Atlas para levar o mundo nas costas. Recado dado, hein, gente? Recado dado. Enfim. Então, qual que é a dificuldade aí da depressão na sociedade? Então, falta de informação. Então, essa live aqui já é para acabar com uma grande parte disso. Acesso ao tratamento, que muitas pessoas não sabem como fazer, como procurar. Eu vou falar, gente, como é que vocês fazem. Beatriz, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema. A gente tem meios aqui, a gente, enfim, dá um jeito, tá? Quem quer encontra o meio, né, gente? Quem não quer encontra desculpa, obstáculo, né, dificuldade, um monte de coisa. E também as crenças e o misticismo. Isso daí são duas coisas muito importantes. Então, é a falta de informação. Eu não sei que a depressão é uma doença colocada e diagnosticada e é científico, gente. E aí eu também, às vezes, posso colocar como você foi ruim, então você merece o que tá acontecendo. Você tá com depressão porque você é uma pessoa ruim. Tudo isso é porque você está pagando o karma da sua família. Isso não ajuda, tá? Gente, não ajuda. Isso não traz tratamento nem cura pra ninguém, tá? E dificuldade é o tratamento. As pessoas acham que é uma coisa horrorosa, que vai demorar, que isso, que aquilo. Calma. Sem estresse, não é nada disso. Não é tão difícil assim.
Então, eu vou falar bem rapidinho dos tipos de depressão. Não vou falar de todos, porque não dá tempo, né? Se nessa live, eu falei que a gente ia ficar aqui até amanhã conversando. Então, depressão maior é a depressão que eu gosto de falar, que é a clássica, né? Que é aquela que tá bem associada com a melancolia dos escritos antigos. É a depressão que ela dura mais tempo, ela é a mais difícil da pessoa ir no consultório, ela é o checklistzinho, sabe? Então, essa é conhecida como depressão maior. Então, depressão reativa é a depressão que você tem depois de um evento estressante na sua vida. Então, eu tive um término de namoro e sim, eu posso ter esse tipo de depressão. Algum familiar meu morreu, eu posso ter esse tipo de depressão, certo? A distimia, como eu tinha dito, em alguns casos, em alguns estudos, né, alguns artigos científicos, ela está fora da depressão. Em alguns artigos científicos, ela está dentro da depressão, como um tipo de depressão. E aí vocês escolhem qual que é o melhor para vocês. A distimia, ela é um tipo de transtorno mais de humor mesmo, assim. Então, ela vai ter algumas características, mas ela vai ter o pessimismo e o negativismo como ponto crucial. Então, eu gosto de falar que a distimia é... Olá, Fernando. Oi, Fernando, boa noite, que bom te ver por aqui, viu? A distimia, ela é vista como... Eu gosto de falar da hiena. Sabe a hiena naquele desenho? Ó céus, ó vida, ó Deus. Então, tudo é muito difícil, tudo muito ruim, vai dar tudo muito errado, e a coisa não vai, e é tudo... A distimia, ela é efetivamente com humor. E muitas pessoas, infelizmente, são caracterizadas como pessoas chatas, negativas, pessimistas, e essa pessoa tá sofrendo de distimia. Cuidado aí quando vocês apontam o dedinho pro coleguinha, às vezes o coleguinha tá sofrendo e vocês nem sabem. Então, pegou alguém ali que é muito difícil, que nada dá certo, que não vê luz no final do túnel, a não ser um trem gigante vindo pra matar ele, destruir com a vida. Cuidado, que essa pessoa pode ter distimia. Então, assim, falta de informação faz a gente julgar muito erroneamente as pessoas. Nada de julgar as coleguinhas. Vamos entender que todo mundo pode ter um tipo de dificuldade, certo? Depressão sazonal. Aí já me perguntaram isso. Beatriz, eu posso ficar depressivo no frio? Pode ter essa depressão sazonal, que ela vai mudar conforme o período do ano. Em países frios, normalmente a taxa de depressão é maior. Infelizmente, a taxa de suicídio também é maior, justamente porque essa alteração de clima muda também no comportamento e no funcionamento social. Isso sim pode trazer algum tipo de depressão. Cuidado com isso. É caracterizado a síndrome pré-menstrual como um trecho da depressão, sim. Muitas mulheres sofrem de um período intenso aí pré-menstrual, então é necessário às vezes. E isso eu já falei para paciente, eu vou falar para vocês. Muitos medicamentos antidepressivos, eles não funcionam no período pré-menstrual, assim, eles não abatem totalmente o sintoma do pré-menstrual. Então, cuidado com o que vocês estão achando aí, que é só TPM, tá? Se essa TPM não... Todo mês é um pensamento suicida, se todo mês é um pensamento minha vida não vai dar certo, cuidado com isso daí, viu, gente? Hora de procurar ajuda e tratamento. Depressão psicótica, quando ela vem acompanhada de um pouquinho de alucinação, né? Então, eu tenho um pouquinho de perseguição, um pouquinho de alucinação ali, de um mundo fantasioso que é só o meu. Então, que as pessoas estão me perseguindo, estão ali para me destruir, um pouquinho, tem uma pitadinha ali de psicose. E a depressão pós-parto. Não necessariamente a depressão pós-parto começa pós-parto, ela pode começar durante a gravidez. E não necessariamente a mãe vai rejeitar o bebê. Isso é bem importante falar. A depressão pós-parto, ela não é ódio contra o bebê, né? Ela não é eu vou matar. Não, calma, não é isso. A depressão pós-parto, ela vem com o evento maternidade, com o evento gravidez, do qual eu trago várias nuances da minha vida, e isso sim pode me prejudicar, isso sim pode me despertar ali para um momento mais difícil da minha vida, e aí alimentar a depressão. Tratamento, gente.
Eu tô falando rápido, tá? Tá tudo bem, tá indo numa boa, tô trazendo aí informações novas pra vocês. Vão dando feedback pra vocês aí. O feedback pra mim. Então, assim, tipos de tratamento de depressão. Beatriz, você acha que a acupuntura é bom? Gente, tudo aquilo que a pessoa vai se sentir bem, eu acho que é bom. Honestamente falando. Beatriz, eu acho que meditação me trouxe mais tranquilidade. Então tá bom, vamos na meditação. Beatriz, eu acho que yoga... Então vamos! Tudo que te faz bem, eu acho bacana. É bom pra todo mundo? Não, gente, é subjetivo. Tanto que a medicação antidepressiva, existem vários tipos. Por quê? O funcionamento, né, os corpos, a genética, totalmente única e diferente. Então, um remédio para mim é bom e para outra pessoa não é. Então, você que é de grupo depressivo, não adianta você chegar no grupo e falar assim, olha, o médico me passou XYZ, não vou falar nome de medicamento aqui, que vocês vão tudo atrás depois no Google, que eu sei. Me passou o remédio YXZ. O que vocês acham? Devo tomar? Gente, pra Maria deu o resultado X, pro João deu o resultado Y. Eu não posso chegar e decidir que vai ser a mesma coisa. Vamos lá, todo mundo que tá aqui hoje, todo mundo toma Neosaldina e passa a dor de cabeça? Ou não? Não, pra mim, Beatriz, funciona o Advil. Não, Beatriz, pra mim o Dorflex funciona. Não, Beatriz, olha, pra mim o Tilenol para dor de cabeça é fundamental. Não funciona com outra coisa. Tilenol DC. Gente, se nem um simples remédio para dor de cabeça funciona igual para todo mundo, não é um antidepressivo que vai ser igual para todo mundo, né? Então não adianta eu pegar lá, tirar a foto da caixinha e falar, e aí? Que efeito faz? Então, o seu médico psiquiatra, ele tá fazendo isso de uma forma extremamente profissional e ele sabe muito mais do que a gente que não é médico, certo? Então, cuidado com isso. Vou deixar bem claro aqui, depressão não é fraqueza de caráter, não tem nada a ver com isso. Se você tá pensando nesse tipo de coisa, tira da sua cabeça já. A pessoa não pode se curar apenas com a força de vontade. Eu disse isso logo no começo, né? Eu queria que fosse muito fácil, assim, de... levantei, vou mudar minha vida, não sei o quê, e foi. Eu queria que fosse assim, gente, mas não é. É uma combinação de movimentos que você tem que fazer na sua vida. Depressão é uma coisa normal de gente velha. Já ouvi isso também. Gente, não é bem assim, não. Coisa horrorosa de se dizer, né? Parem com isso. Não é bem assim. Tem muita gente da terceira idade que tem uma vida maravilhosa, não tem depressão, não tem... Enfim. E cuidado com confundir depressão com outras coisas aí, com outros transtornos, tá? Então, primeira coisa aí que eu vou falar pra vocês, ajudar aí vocês a entenderem. O que vocês precisam mudar efetivamente no processo de depressão? Primeiro do que tudo, vocês precisam tomar sol. Estranho, né? Eu sei. Vocês precisam tomar sol, porque você precisa das vitaminas. Você precisa fazer atividades físicas para liberar todo o funcionamento químico do seu corpo e assim tentar regularizar. Gente, sei lá... eu estaciono meu carro do lado do trabalho, então muda o estacionamento. Beatriz, eu vou de ônibus, então desce um ponto antes, você vai andando. Eu vou pro mercado de carro, vai andando. Arruma alguma coisa. Arruma alguma coisa para você começar a se movimentar. Depressivo normalmente não faz atividade física, né? E é super resistente para começar a fazer. Se vira, dá um jeito, né? Anda, vamos. Tomar sol, fazer exercício físico. Tá com problema no intestino? Vai ver isso, querido? Vai sim, porque a gente tem toda uma parte de funcionamento no intestino que altera o humor. Sim, sabe a palavra enfesado? Então, cheio de fezes, né? Você já tá depressiva, aí você já tem a constipação, não consegue ir no banheiro. É uma bomba. Então, vou ver meu intestino, vou cuidar do meu intestino, gente. Vou deixar isso bem ok. E a alimentação? Eu coloquei no site também uma listagem de alimentos que ajudam na depressão. Abacate, eu sempre falo do abacate. Eu sou a louca do abacate. Então,
Mude a sua alimentação. A alimentação influencia em tudo, gente. Não é só cabelo e pele. Influencia no seu humor, influencia no funcionamento de vida. Então, assim, mude a sua alimentação. Eu tô dando 4 dicas aqui que não custa nada para vocês. Tomar sol, fazer exercícios físicos, melhorar o funcionamento do intestino juntamente também. E aí a gente pode atrelar os dois com a alimentação bem melhor do que vocês estão tendo. Então, assim, não adianta eu querer mudar toda a minha vida se eu continuo com hábitos velhos. Gente, o hábito muda vidas, tá? Então, não adianta eu fazer terapia, tomar medicação e não mudar os meus hábitos. Se os meus hábitos continuam os mesmos. É um conjunto. Mudei os meus hábitos aqui. Legal, o que eu faço agora? Bom, isso daqui eu tô considerando que vocês já estão diagnosticados, hein? Por um profissional, um psiquiatra ou um psicólogo, tá? Beleza, mudei os meus hábitos, mais simples. Vou procurar um profissional. Então, eu vou procurar um psiquiatra para medicação, tá? Beatriz, não tem como pagar. Gente, eu sempre coloco na minha página lugares que fazem atendimento ou gratuito ou com preço simbólico. Isso daí tá aí, é só procurar. E não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro. Beatriz, também não tem dinheiro para pagar um psicólogo. E agora? Mesma coisa. Eu sempre coloco aí lugares de atendimento gratuito com psicólogos no Brasil inteiro. Então, é só ir lá. Então, eu vou fazer a associação da psicoterapia para entender o que está disparando aí a minha depressão, porque um comportamento está reforçando os sintomas depressivos. Eu vou tomar medicação para reduzir os sintomas, para que eu comece a pensar, porque com sintoma lá gritando, ninguém consegue pensar, não consegue fazer terapia, não consegue fazer nada. E eu também vou mudar os meus hábitos. Vocês entenderam que é um grupo de coisas que a gente precisa fazer para que a gente tenha melhora? E outra, né? Vou puxar a orelha de vocês, que eu gosto mesmo de puxar a orelha. Vocês precisam fazer as coisas de verdade. Vocês precisam fazer a terapia de verdade. Não é só lá sentar, então aconteceu isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Sair da terapia e não repensar os seus tipos de atitude, e não repensar no que o psicólogo trouxe ali de questão, e não observar o que você tem que observar de comportamento durante a semana, e não fazer, no meu caso eu dou atividade, né, para paciente. Tem paciente meu aí online, ele sabe que eu sou a louca das atividades, aí que mando um monte de atividade para paciente toda semana. Não adianta não fazer e olhar e falar assim, mas não tá adiantando. Óbvio, gente, que não vai adiantar. Não adianta só, eu vou tomar só a medicação e pluft, vai passar. Gente, se o motivo da depressão ainda está presente, não adianta tomar só a medicação. Eu vou viver de remédio pro resto da vida? Medicação retira o sintoma para que você faça um trabalho. Eu já expliquei isso milhões de vezes, não só na depressão, como em qualquer outro transtorno. E aí você vai entender o que causou essa depressão, o que gerou essa depressão, e aí você vai tratar dela corretamente. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer isso, tá? Então, assim, como ajudar pessoas com depressão? Eu tô vendo todas as perguntas de vocês, eu vou responder para vocês todas as questões. Então, o que vocês precisam saber quando vocês forem ajudar alguém? Aí tem bastante gente falando aí de perguntas, né? Como é que eu faço? Porque tem alguém da minha família, porque o meu namorado é... Bom, gente, primeiro do que tudo, tá? Eu vou falar bem sério aqui pra vocês. Você não vai conseguir tirar a pessoa da depressão, tá? O que você pode fazer é auxiliar ela na busca de um profissional, é auxiliar ela ali na mudança de atitudes e hábitos dela, mas você sozinho não vai conseguir fazer isso. Porque eu quero que vocês entendam, não é externo pro interno, é o interno pro externo. Então não adianta você aí de fora tentar mexer que você não vai conseguir atingir. Nem a gente, às vezes, dentro do consultório consegue atingir. Então, assim, não tente fazer a força, né? Não tente forçar uma situação. O que você pode fazer é prestar seu auxílio, sua ajuda nessa busca, né? Quer que eu te acompanhe lá no psicólogo? Vamos lá, conhecer, ver como é que é, não sei o quê. Quer que eu vá lá no psiquiatra com você? Vamos lá, vamos conhecer, não sei o quê. Mas também não é para servir de muleta não, tá? Não é para servir de encosto, de apoio, também não.
tá? Então, é uma ajuda para que a pessoa faça isso. Na recuperação, no processo de recuperação, então imagina assim, a pessoa ela tem a depressão mais ou menos, né, até ela ser diagnosticada, uns mínimos 2 anos, 3, 4, 5 anos. E aí o processo de tratamento, ela quer que seja resolvido em um mês. Sinto muito, um mês a gente não resolve coisas de vida inteira, né? Não dá pra resolver. Mesmo, eu juro pra vocês que eu gostaria muito de resolver em um mês, mas não dá. Então, o processo da depressão é um processo de tratamento muito mais longo, muito mais extenso. E ele tem altos e baixos, tá? Ele vai ter, sim, os altos e baixos. Então, eu tô aqui, lá com a Beatriz, né? Tô com o psiquiatra, tô tomando minha medicaçãozinha, tô com a Beatriz, e a gente tá indo, e a gente tá há 6 meses e, plufit, eu tenho uma baixa. Isso não quer dizer que o tratamento não tá funcionando. Isso quer dizer que você está caminhando para remover anos. Gente, não dá pra renovar. Eu vou fazer ali um processo mágico, que aí a gente vai tirar anos da vida da pessoa e tudo vai se resolver num passe de mágica. Isso não existe. A depressão foi construída durante anos e ela vai demorar um período, sim, pra ser resolvida, tá? Tem o caso de pessoas que melhoraram em 6 meses. Tem o caso de pessoas que melhoraram em 6 meses. Tem o caso de pessoas que melhoraram em 2 anos. Tem o caso de pessoas em 2 anos. Então, assim, não dá pra medir, é como a medicação. O meu Advil não é só Neosaldina, então a gente não sabe como é que vai ser em cada um. Mas vai ter altos e baixos, sim, recaídas, sempre vai ter, tá? Então, nada de desistir. Se você não é um depressivo, não fala pra um depressivo, entende ela que você... Então, assim, eu te entendo. Não, amigo, se você não tem depressão, você não entende. Então, quando você fala assim, eu te entendo, você traz raiva, tá? Você traz raiva, você traz uma piora. Então, não fala nada. Então, assim, a pessoa não consegue levantar da cama, a pessoa não consegue sair, não consegue tomar banho. Não fala que você sabe o que ela tá sentindo se você não for um depressivo, né? Um ex-depressivo. Então, não. Esteja lá, fala, olha, estou aqui quando você quiser, eu respeito seu momento. Acho que respeito é a melhor forma de lidar com um depressivo. Respeita o espaço dele, respeita a dor dele, respeita o pensamento dele e respeita o estado que ele está. Olha, estou aqui ao seu lado, estou te respeitando. Quando você quiser, eu sim posso fazer algo. Legal? E o tratamento também não é só medicação, psicoterapia e mudança de hábito, também tem aí a questão da ajuda dos familiares, que é muito importante. Então, você que é familiar de alguém que tem depressão, por favor, ajude ele nesse processo, que é um processo bem doloroso, um processo bem difícil de fazer ali, sempre respeitando os limites dele e respeitando até onde ele deixa você ir, tá? Eu vou colocar aí pra vocês... Eu vou começar a responder as perguntas de vocês, tá? Então, quem mandou pergunta, eu já vou colocar aqui, vou tentar responder todo mundo. Beatriz, dá pra responder todo mundo? Não, não dá. Gostaria? Sim, bastante. O que vocês estão achando aí da live? Estão gostando? Bastante informação? Não tem muita informação? Eu sei que vai faltar coisa, tá? Porque... Como eu disse, é um assunto pra gente falar aí em torno de 4 horas. Então, vamos lá tentar fazer da melhor forma possível para que a gente consiga responder todos os amiguinhos e todo mundo fique feliz e satisfeito com isso. Certo? Olha lá. Vamos lá. Sinceramente, Monique Andrade. Sinceramente, é melhor fazer terapia ou tentar voltar a socializar como em um curso? Monique, eu vou ser bem honesta. A depressão ela é progressiva e não regressiva. Então, é muito raro. Eu não vou falar que é impossível, tá? É muito raro, é muito difícil a pessoa conseguir fazer o processo de retomar aí... a sua vida, porque ela não sabe o que disparou a depressão, entendeu? Ela não tem controle de quais são os mecanismos que fazem a depressão piorar. Então, é interessante você ir logo. Cara, vai, resolve, tira isso da frente, tá?
Lu Massa, e quando a medicação não funciona? A gente volta lá no psiquiatra e fala, olha, doutor, essa medicação aqui que o senhor me deu não está funcionando. Existe, gente, é uma lista enorme, eu não vou contar pra vocês quais são, que vocês vão atrás no Google. Tem receite que vocês podem fazer com informações aí. Tem uma lista enorme de medicações antidepressivos. Então, se uma não tá funcionando, é o que eu te falei da história da Neosaldina, do Dorflex, do Tilenol, do Advil, deve ter mais remédio de dor de cabeça aí. Enfim, então, cuidado com isso daí. Volta no médico e fala, olha, não tá funcionando, não tô conseguindo me sentir melhor. Andréia, a automutilação seria excelente ser falado. A automutilação, gente, não necessariamente vai aparecer em todos os depressivos, como também não vai aparecer em todos os borderlines, como também não vai aparecer em todos os outros transtornos. A automutilação, ela tem várias fontes do porquê ela existe. A mais conhecida como alívio de dor. Então, eu sinto tanta dor que eu provoco uma dor para diminuir a dor primeiro. Então, é assim, se você bater o dedinho do pé, vai doer o dedinho do pé. Mas, se você tiver uma outra dor, a dor do dedinho do pé meio que passa, meio que ela continua lá, meio que você esquece. Então, o processo de automutilação, às vezes, em alguns casos, tem outros fundamentos. Eu queria falar mais, mas não vai dar tempo. Às vezes, ela tem esse fundamento de aliviar a dor. Então, se você está vendo alguém aí com o braço cortado ou com a perna, normalmente quem faz automutilações faz em lugares que não dá pra ver. Não é que a pessoa tá querendo chamar atenção, hein, gente? Por favor, hein? Não é? Para com isso. Ai, tá chamando atenção, quer aparecer. Para. Normalmente é esse efeito do dedinho, sabe? Bateu o dedinho, aí se provoca outra dor pra parar a dor primeira. Então, essa pessoa provavelmente está sentindo muita dor e ela precisa muito da sua ajuda. Então, por favor, nada de julgamento e sim, ofereça a sua ajuda. Aí, a Rosângela, Lu Massa e André perguntaram sobre a automutilação. Automutilação, o que é? Eu posso provocar cortes, como eu posso provocar queimaduras, enfim, tudo que eu possa fazer para causar uma dor em mim. Fernando, e quando moramos longe da família e passamos a maior parte do tempo sozinho? Fernando, primeiro que você está na melhor companhia do mundo, que você não está sozinho, você está com você mesmo, a única pessoa que você não se livra pro resto da vida é de você. E você pode sim fazer outras coisas. Não pegue família como dependência, não pegue aí a família como muleta. Você vai viver sozinho, né? Assim, sozinho fisicamente, porque você vai estar aí dentro conversando com você o tempo inteiro. Então, Fernando, o melhor é você ter autoconhecimento de si, de quem que você é, para que a sua companhia fique mais agradável e para que você não se sinta tão sozinho assim. A Monique falou que não toma sol, tá vendo? A Lu Massa disse que florais ajudam na depressão. Legal, foi o que eu falei, gente. Tá ajudando, vamos lá. Mas nada de dispensar o atendimento com psiquiatra e com psicólogo, tá? É sério isso. Legal. Antônio, familiares assistissem. Compartilha com os familiares aí. Tem a Tânia Gomes. Tem um ente querido com depressão. As suas explicações estão me ajudando a entender melhor. Obrigada pelo convite. De nada, Tânia. No começo... Peraí, gente, tá dando bug. Como fazemos as pessoas entenderem que a depressão existe e é grave? Monique Andrade. Porque ainda julgam como se fosse tristeza, preguiça, porque você fica sem vontade de fazer extremamente nada. Monique, é o que eu tô falando, é conhecimento. Então, assim, é muito difícil você falar de algo que você não tá vendo, né? E aí, até você trazer o conhecimento, então, assim, primeiro, não tente fazer as pessoas acreditarem na depressão. Se elas não têm essa capacidade, você vai se desgastar tentando fazer isso. Procure você, o seu caminho, para que você tenha ali a melhora. Então, assim, o tempo e a força que eu já mal tenho, né, na depressão, para convencer as pessoas de que depressão é grave, você já está desperdiçando ali uma energia, uma força preciosa para o seu tratamento. Então, existem pessoas que não têm a capacidade de entender a depressão. E aí, realmente, é muito difícil para você que já está esgotada de energia
tentar convencer essas pessoas. O máximo que você pode trazer é aí informações que a gente tem hoje, tanto de vídeo quanto de livros, enfim, todas as informações. Se a pessoa quiser acreditar, ela acredita na primeira, e se ela também não quiser, infelizmente, a gente não pode fazer nada, porque as pessoas só entendem o que elas querem. A Lu gostou de mim. Obrigado, Lu. Carolina ainda está em tratamento. Verônica Gomes quer saber qual a abordagem que eu sigo. Esse negócio de seguir me deixa meio... eu não sigo... eu tenho sim uma abordagem de tratamento, né? Que eu atendo as pessoas, mas eu também não sou cosplay das pessoas de teoria. Então, na verdade, Verônica, eu faço uma mescla. Eu sempre uso... Eu coloco a psicologia analítica como o centro, mas eu sempre uso outras fontes. Eu utilizo muito da psicologia humanista, umas pitadinhas de comportamental, e aí a gente vai. Mas eu não sou muito a favor de fazer cosplay de alguém aí, não. Mesmo porque eu ia ter que ter barba, né? Não dá certo isso, não. Aí o Flávio tava ajudando o pessoal, bacana. A Raquel conhece uma tia assim? Uma tia assim como, Raquel? Conta pra gente como é que é a sua tia. O que sua tia fez? Conta pra gente aí. Joel, uma pergunta. Ai, gente, volta aqui. A Raquel... Tá, vou tentar responder. Joelma, tá indo pra baixo? Uma depressão pós-parto pode ser curada, o tempo para curar. Então, Joelma, como eu tinha dito, cada ser humano ele tem um funcionamento físico diferente, é impossível dar uma previsão de tempo. Eu acredito que todo tipo de depressão pode melhorar e você aprende a controlar, mas se você voltar a ter os comportamentos de antes e o padrão de vida de antes, sim, ela pode voltar a atacar. A partir do momento que você muda o seu padrão de vida, seus hábitos, você fica aí livre de medicação e de remédio. Uma pessoa, 20 anos com depressão, tratamento há 2 anos e meio, só 2 anos e meio de tratamento e sem avanços, vai ser curada tomando remédio certinho? Eu não sei, Joelma, porque tem que saber do caso, né? Então, assim, como é que tá essa pessoa? Ela tá envolvida? Ela não tá envolvida? Ela tá fazendo a terapia? Não tá? Então, assim, eu não tenho como te falar vai curar ou não vai curar. Primeiro que é um caso que provavelmente se os profissionais estão acompanhando, eles têm ali uma previsão. Segundo de que sim, eu acredito que todo mundo tem a capacidade de se regenerar e capacidade de ficar bem. Imagina, eu tenho vários casos de pessoas que estão bem aí, pacientes meus que tinham depressão e estão super bem. Eu estava falando de uma tia que leva a família nas costas. Não pode não, Raquel. Fala pra essa tia parar com isso. Manda essa tia conversar comigo, tá? Você deu 4 dicas para a depressão. Teria alguma dica para amenizar a automutilação, levando em consideração que já estamos em tratamento psicológico? Rosângela Gomes. Sim. O processo de automutilação, ele é ali quando você quebra um vínculo com você também, né? Então, você tem raiva de você e aí você quebra um vínculo com você. O que eu uso muito com os meus pacientes que praticam ou praticavam, ainda bem, ninguém mais está fazendo automutilação. É a questão do compromisso consigo, né? Então, eu assumo um compromisso comigo mesmo e eu preciso ali trazer a questão da responsabilidade. Porque depressivo, ele gosta muito de assumir responsabilidade, ir até o final, e aquela coisa de destemido, de vou resolver. Então, quando ele assume o compromisso com ele, né, ele consegue realmente trazer isso. Isso leva para a questão de quem já tá com tratamento, tá? Para trazer isso pro terapeuta. Normalmente o terapeuta sabe fazer essa técnica do compromisso consigo mesmo. Ok? A Raquel perguntou se tem tratamento no SUS para quem não pode pagar. Tem sim, tem a CAPS, né, Centro de Atendimento Psicossocial, que faz ali todo o atendimento. Eu tô tentando pegar mais comentários antigos de vocês e não está aparecendo. Eu gostaria muito que aparecesse, seria bem bacana, né? Se aparecesse todos os comentários aí. Vamos lá. Vou pegar aqui de novo para ver se eu consigo responder todos vocês. Eu sei que tem comentários bem do comecinho, mas infelizmente o Facebook ele travou e não deixa eu falar. Então, quem quiser escrever de novo, gente, para eu conseguir ver e responder vocês. Fernando, o que mais me deixa cabisbaixo é que parece que não vou pra frente e que pra mim não dá certo. Não consigo parar de me comparar e perguntar
porque só eu não consigo. É exatamente isso que tá te bloqueando, tá, Fernando? Ordens mentais. Você manda a ordem que só você não consegue pro seu inconsciente ele só vai reproduzir isso. Então, assim, comparação não ajuda ninguém, né? Se ajudasse, trazia sensação boa. Começa por aí. Gente, eu tô tendo um comportamento, esse comportamento tá me trazendo sensações ruins, então não é um bom comportamento, né? Então eu não vou manter ele. Então cuidado com isso. Outro, você já determinou que você não vai pra frente. Então se você já colocou isso daí dentro de você, seu inconsciente só vai respeitar. Então, muda isso daí. Faça uma lista de coisas que você já realizou na vida pra você ver que isso daí é só coisa da tua cabeça mesmo que você tá inventando pra você. E pare com isso. Tata Rodrigues, o problema é perder o gosto por tudo, não sentir prazer nas atividades físicas. É aí que Tata, o remédio ele melhora bastante. Ele traz aí pontos bem significativos e bem positivos, tá? Vamos lá, tô tentando responder todos vocês. Rodrigo pergunta, drogas pioram a depressão? Ah, sim. Drogas podem piorar muitas coisas, gente. Inclusive a parte do funcionamento químico. Então, eu vou usar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Então, sei lá, eu estou tomando... Gente, não necessariamente isso, é só pra colocar como exemplo. Eu estou tomando uma medicação que vai regularizar a minha dopamina. E aí, eu uso uma droga que altera a dopamina. Então, eu tô usando duas químicas para alterar minha dopamina vai ficar muito louca e, obviamente, os meus sintomas vão continuar ou se vão piorar. Então, cuidado com isso daí, com o uso de drogas. Gente, o uso de drogas também pode prover aí um pouco de psicose, tá? Aí, ó, o Antônio Júnior pensava isso daí que o Antônio falou, tratamento com a psicóloga me ajudou muito. Vanusa Costa, posso fazer tratamento com Rivotril e bebê? Vanusa, o que seu psiquiatra te falou? Se você pegou o remédio com seu psiquiatra, ele te falou sobre isso. Se você não pegou o Rivotril com seu psiquiatra, você realmente não sabe. Eu espero do fundo do coração que você tenha pego com um psiquiatra e que você não tenha comprado no mercado negro. Mas não, né, gente? Eu já tô mal, vou lá beber. A gente, bebida e droga faz o mesmo efeito, né? Ele vai alterar a parte química e, obviamente, se o remédio tá tentando regularizar, toma um outro negócio pra, né? Não vai regularizar, ok? Tá, como mudar hábitos mentais? Tenho pensamentos incapacitantes, não consigo me livrar. Tomo remédio, mas pelo visto tenho que aumentar a dose com relação ao prazer nos exercícios. Tá, você tá fazendo terapia? Importante fazer terapia porque essa mudança de hábito aí mental é um ponto fundamental para ajudar você aí na depressão. E aí, o psicólogo ele vai te ajudar realmente bastante com isso. É um processo dolorido, mas depois é pra sempre, assim. Eu costumo falar, vai doer agora, mas é pra sempre, assim, tá? É que nem tatuagem, vai doer, mas vai ficar pro resto da vida. O que você pode fazer para mudar os seus hábitos mentais é você começar a efetivamente focar em coisas positivas que você fez durante o dia e diminuir um pouquinho essa cobrança aí. Isso daí dá uma cara de gente que se cobra demais pra fazer tudo perfeito, tudo certo, tá? Monique, o que fazer para a família entender que você está doente? Monique, se você tá passando por um psicólogo ou por um psiquiatra, leve seus familiares para conversar com essas pessoas. São profissionais que podem sim trazer as informações que a sua família precisa entender, tá? Mas foi o que eu já falei. Não adianta você tentar fazer alguém entender uma coisa se a pessoa não tem essa capacidade, gente. Não dá. É a mesma coisa de vocês quererem alguém que tem dificuldade com matemática querer entender uma tabuada. Não vai, gente. Não entende. Então, Monique, cuidado com isso aí, com forçar a família a entender, tá? Rosângela, esse jeitinho de explicar caras e bocas, muito bom. Eu faço isso no consultório, que é meu paciente, sabe que eu falo desse jeitinho mesmo. Qual o risco de largar a medicação sem consentimento do médico? Piorar a situação 1000 vezes mais. Porque quando você faz um processo que não é o desmame correto, você simplesmente pode mudar quimicamente todo o funcionamento do seu corpo. E aí, para reverter isso, é muito pior, tá? Então, imagina assim, estou lá fazendo um tratamento. Pluf, parei. Gente, para consertar depois... É que nem quando a mulher pinta o cabelo, sabe? Tô lá, pinto meu cabelo no salão. Resolvi fazer em casa.
depois para consertar vai ser muito mais caro, vai dar muito mais problema. Então, cuidado com isso daí de parar sozinho, tá? Gisele, hipnose pode ajudar? Sim, mas hipnose a pessoa tem que ser suscetível a isso, né? Ela tem que concordar com isso e pode ajudar sim. Eu sou a favor de todo mundo aí ver o que é melhor para si, certo? Bom, gente, eu estiquei um pouquinho mais a live. Queria agradecer todo mundo aí que tá hoje comigo. Muito obrigada pelo tempo e espaço de vocês. Espero ter contribuído aí para as informações. Queria deixar aqui um beijão para todo mundo que participou. Eu vi que teve um monte de colega meu que estudou comigo. É bacana rever vocês, né? Vamos ver oficialmente, né? Vamos ver só pela live aí. Queria agradecer quem é novo na minha página, seja muito bem-vindo. Quem é novo nas lives também, seja muito bem-vindo. Quase toda segunda-feira eu faço aí um bate-papo com vocês ao vivo, trazendo alguma informação, alguma coisa para vocês. Curtam a página, porque isso me ajuda muito. Curtam também lá o Instagram, tem muita coisa lá para vocês no Instagram bacana. E vocês já sabem que qualquer coisa que vocês precisarem, é só deixar aí que eu sempre tento responder vocês, certo? Boa noite a todos, muito obrigada, se cuidem, nada de usar o Dr. Google, e qualquer coisa que vocês acreditam que precisam de ajuda, é só buscar um profissional. Vocês já sabem que existem profissionais que fazem tudo de graça, então é só se cuidar aí, tá bom? Beijo pra todo mundo, boa noite, gente, obrigado!